Olá, este é o canal Servir e Amar Estudos Espíritas, analisando o Evangelho de Jesus e o nosso cotidiano, sempre na visão espírita, tendo como base dos nossos ensinamentos, como base do nosso estudo, a doutrina espírita, essa doutrina confortadora e consoladora a qual nos abriga na nossa existência presente. E hoje nós vamos falar de um assunto muito peculiar, mas que muitos de nós ainda temos sérias dificuldades em lidar. Morri. E agora? Por que será que todos nós temos ainda todas essas dificuldades com esse tema relativo à morte? Muitos de nós ainda tratam a morte como uma grande vilã, como alguém que ninguém quer receber, que ninguém quer conhecer. Por que será? Morri e agora? E quando nós analisamos toda a literatura espírita, quando nós, nos nossos trabalhos assistenciais, nos nossos trabalhos doutrinários, quando nós nos deparamos com os nossos irmãos que já se encontram no mundo espiritual, que vêm nos relatar, que vêm trazer-nos as suas experiências, a grande maioria deles, a primeira indagação que eles fazem é exatamente essa. Morri. E agora? Por que será que ainda tantos irmãos e companheiros se encontram surpresos ao chegar ao mundo espiritual? Porque na sua vivência terrena não se preocuparam em saber o verdadeiro significado da vida. Não compreenderam que viver em plenitude é viver os ensinamentos de Jesus. Não compreendem o código, este manual que Jesus nos deixou como legado, de que o amor é a razão da nossa existência. Nós somos frutos do amor, nós vivemos pelo amor, com o amor. E a morte? Essa grande vilã, como nós devemos tratá-la? As criaturas não falam para os seus filhos, não é uma matéria que se estuda em colégios, na faculdade, que se comenta nas rodinhas de amigo, nas festividades, nos eventos, ninguém fala de morte. Mas se tem alguma coisa que podemos chamar de fatalidade, isso está no Livro dos Espíritos. Uma das fatalidades que nós conhecemos é a da morte. Assim que chegamos a esse planeta, todos nós sabemos que um dia teremos que retornar. Como vamos retornar? Aí é outra história. Porque muitas vezes nós não nos preparamos nem para a vida, quanto mais para quando deixarmos esta existência terrena. Muitos irmãos que aqui se encontram vivem muito da correria, da velocidade, não procuram as coisas do mundo, mas têm sérias dificuldades ainda com as coisas do céu, com as coisas do Pai. Eles ainda não conseguem compreender que nós somos espíritos e a nossa verdadeira vivência é no mundo espiritual. Na realidade, todos nós estamos aqui cumprindo um período breve de existência, onde nós estamos procurando colocar em prática os ensinamentos do mundo espiritual. E quando chegamos aqui, nós nos esquecemos. A matéria é uma oportunidade bendita, o corpo físico é uma ferramenta, é um veículo, é um instrumento necessário para a evolução do espírito. Mas muitos de nós aqui chegamos, esquecemos disso, não cuidamos do corpo, nós muitas vezes nos deixamos conduzir pelos vícios, muitas vezes a gula nos alimentando mais do que necessário, muitas vezes nós pensamos que estamos aqui, precisamos comer para viver. Não, nós estamos aqui vivendo para comer, nós comemos para viver, para a manutenção do corpo físico. As criaturas que aqui se encontram
pensam que vão ficar aqui para sempre. Quantas doenças, quantas dores, quantos sofrimentos poderiam ser evitados se nós observássemos melhor os ensinamentos que Jesus nos deixou. E aí, muitas vezes, ou na maioria delas, nós não exercitamos a nossa religiosidade, nós não procuramos conhecer os valores do céu, nós não procuramos conhecer os valores do mundo espiritual. Quando falamos a céu, nós não estamos falando somente para espíritas, nós temos também que falar para os nossos irmãos de outras denominações religiosas. E para eles o céu é a morada dos deuses. O céu representa a vitória, conquista, a morada dos bons. Então, as criaturas, quando estão aqui, e talvez seja aí um dos maiores erros das religiões. As religiões, elas precisam preparar as criaturas para o seu retorno ao mundo espiritual. E algumas delas, nós só temos o quê? Um conceito. Nós temos um conceito de que se você for bom, você vai para o céu. Se você for mal, você vai para o inferno. E se você for mais ou menos, você vai para o purgatório. Mas vai para algum lugar. Hoje, 70% das religiões são espiritualistas. Elas acreditam em algo que sobrevive ao corpo. Seja uma energia, seja uma força, seja uma ideia, uma luz, mas existe algo que sobrevive ao corpo. E se existe algo que sobrevive ao corpo, vai para onde? E quem conduz? É a morte que leva? Não. A morte, se nós pararmos para pensar, ela nada mais é do que uma funcionária do tempo. Na realidade, quem conduz a morte, quem manda na morte, quem paga o salário da morte é o tempo. Ela só cumpre ordens. Quando o prazo de validade de alguém venceu, quando chegou o tempo, findou o tempo desta criatura neste planeta bendito, o tempo avisa, olha, venceu o tempo daquele. Vai lá e traga ele. Ela está seguindo uma orientação, mas ela é a grande vilã. Ninguém se lembra do seu patrão, porque é ela que coloca a face, é ela que está ali à vista de todos. E ninguém a convida, ninguém conversa com ela, ninguém a trata com carinho, com delicadeza, com amor. Não. Mas também, por que então tanto descrédito? Por que então tanto desrespeito? E os nossos irmãos chegam no mundo espiritual nessas condições. De repente, partem daqui e, encontrando-se no mundo espiritual, continuam a ter dor, continuam com sofrimento, continuam com saudade, continuam com fome, continuam com sede. Muitos andam, muitos caminham, muitos param e perguntam, eu morri, e agora? Quando compreendem que não têm um corpo físico, mas continuam existindo, não tem mais aquele corpo material, mas continuam andando, continuam com saudade, querem conversar e conversam, escutam, mas não conseguem compreender, falam, mas não são ouvidos e continuam muitas vezes perdidos. Esse estado de perturbação só aumenta a sua indagação. E como em todos os lugares, sendo a Terra uma cópia imperfeita do mundo espiritual, vai ter sempre aproveitadores, vai ter sempre os pseudo-sábios, vai ter sempre os levianos, vai ter sempre aqueles que querem tirar proveito da situação, vão querer tirar vantagens da ignorância e do momento de dor que a criatura está vivendo. Vão se aproveitar dessa situação em proveito próprio. E aí vão dizer o quê? Vai oferecer vantagens que eles não têm. Mas no momento de dor e por desconhecimento, muitos dos nossos irmãos se vinculam, muitos dos nossos irmãos se algemam à situação desses aproveitadores.
falsos cristos e falsos profetas existem muito mais na espiritualidade do que aqui entre nós. E quando vem essa indagação, como nós então devemos proceder? Nós estamos em uma doutrina que fala do mundo espiritual. Nós estamos hoje professando, praticando e procurando conhecer uma doutrina que nos ensina que muitas vidas nós tivemos e muitas outras nós teremos. Que a morte é um processo de transformação. Que a morte é uma oportunidade de recomeço, de refazimento, de mudar a rota da nossa existência. Muitos vão se lamentar, mas eu morri? Mas eu tinha isso para fazer, eu tinha começado a realizar aquilo, mas eu não tive tempo de fazer isso, eu não tive tempo de fazer aquilo. E agora? Como vai ser? É esta oportunidade que nós estamos fazendo. Tem um livro do Antônio Carlos, Espírito, pela nossa querida Vera Lúcia, que fala exatamente sobre esta situação. É um alerta para todos nós. Se nós vivermos focados somente nessa existência, pensando que quando se trata de imortal, somos espíritos imortal, mas o corpo não. Então, da mesma forma que nós precisamos viver bem, nós precisamos nos preparar para o nosso retorno ao mundo espiritual. De que forma se prepara para o retorno ao mundo espiritual? Conhecendo, vivendo o amor aqui entre nós. Aqui nós estamos em reparação de erros, de faltas, de imperfeições. Nós estamos aqui para perdoar. Nós estamos aqui para dizer eu te amo, nós estamos aqui para praticar a caridade, nós estamos aqui para adquirir conhecimento, nós estamos aqui para desenvolver e levar informação que faz com que a caminhada dos nossos irmãos se torne mais suave, se torne mais tranquila, com harmonia. Nós estamos aqui exatamente burilando as nossas imperfeições. Nós estamos aqui colocando em prática os ensinamentos que recebemos no mundo espiritual, a nossa verdadeira morada. Lá, teoricamente, nós recebemos informações, temos acesso às nossas vidas pretéritas, sabemos o que causamos de bom, o que nós fizemos que não foi tão bom assim, e nos preparamos para vir a este planeta bendito. Aqui, junto a adversários, desafetos, reunidos em um lar pela misericórdia divina, juntos de irmãos e de companheiros que também precisam evoluir, que também precisam aprender, que também precisam praticar a caridade. Nós influenciamos e somos influenciados. Nós colaboramos e recebemos muito auxílio e muita colaboração. E caminhamos nesta sequência da nossa vida e da nossa existência. Quando findarmos, quando nós tivermos a falência dos órgãos, quando o nosso corpo físico retornar à sua origem, então, espírito, nós, enquanto espíritos, que possamos ascender ao mundo espiritual. Esta fase transitória vai refletir como foi a nossa existência. Se nós vivemos uma vida pacata, se nós observamos os ensinamentos da lei divina, se nós procuramos sempre pautar a nossa vida dentro da moral, dentro do respeito, dentro da educação, se nós procuramos fazer todo o bem que estava ao nosso alcance, se nós sempre estivemos atentos às orientações que Jesus nos deixou. Sim, o processo de perturbação é natural. Essa fase de transição é natural. Como nós vamos nos encontrar no mundo espiritual é que vai realmente mostrar a que nós viemos. Sim, se nós, cientes e conscientes, nós vamos dizer, morri. E agora?
o que eu vou fazer? Então, aquele que praticou o bem, aquele que viveu sempre dentro e orientado pela misericórdia divina, não vai temer, não terá medo, não terá nenhuma apreensão. Pode ter sim, não significa que ele conhece, mas não temerá, não ficará temeroso, com receio. Não, mas o cético, aquele materialista que hoje não consegue compreender, este vai ter sérias dificuldades de retornar ao mundo. E é exatamente isso que ele espera. Porque muitos pensam que ao retornar ao mundo espiritual, nós vamos já chegar nas condições de anjos. Nós vamos chegar na condição em que vamos compreender tudo. Ah, eu morri? Ah, então tudo bem. Agora quer dizer que eu continuo daqui, então. Agora é outra coisa. Agora eu preparo a minha nova encarnação. É isso. Onde eu me matriculo? Onde eu vou? Com quem eu vou? Onde está a minha família? Muitos vão dessa forma. Mas e aqueles que viveram somente pensando no mundo terreno? E aqueles materialistas que nada enxergavam além da matéria? Não tem mais. O cartão do banco não conta. O ouro e a prata não têm valor. A vestimenta, as roupas, não identifica quem eu sou. A beleza física, que era o motivo da minha existência, o cuidado com o corpo mais não conta. Mas eu continuo vivo, eu continuo a existir. E como eu vou interagir agora? Como será a minha vida daqui para frente? O que eu faço neste momento? E aí é hora de nós retornarmos, muitas vezes perturbando entes queridos, muitas vezes nesse estado de necessidade, não é qualquer um que tem condições de nos ajudar. Os nossos amigos muitas vezes pensavam igual nós. A turma do evento, o pessoal das festividades, o pessoal que estava sempre conosco nas nossas comemorações, pensam igual a nós. Então não posso pedir socorro a eles. Não tem como eu pedir ajuda a eles. Eles não vão poder me ajudar nesse momento. E aí nós então nos dirigimos à casa espírita, nós nos dirigimos aos irmãos que hoje buscam, através da espiritualidade, essa compreensão da existência da vida depois da vida. E alguns dirão, então os espíritas não terão dificuldade quando chegar no mundo espiritual? Os espíritas serão todos lá muito bem recebidos e eles sabem disso? Não. Em momento algum, em lugar algum, nós estamos afirmando isso ou está escrito essa condição. Tudo na nossa vida, tudo na nossa existência é a forma como nós conduzimos a nossa vida. A Bíblia é para nós um código de conduta, é um manual de referência. E o Espiritismo, através da codificação de Kardec, com a publicação do Livro dos Espíritos em abril de 1857, vem abrir as portas da ignorância, vem erguer o véu da falta de conhecimento, mostrando para todos nós que nós somos eternos a partir da nossa criação. Por isso precisamos compreender a plenitude da nossa existência, viver bem para morrer bem. Chegar no mundo espiritual, sim, podemos até indagar, morri, e agora, com quem eu vou? E para onde vou? Já não é mais a causa de temor, não é mais a causa de terror, não é mais a causa de indignação. Por quê? A nossa vivência deve ser pautada de o que nós estamos colocando na nossa mala. Nós estamos aqui, se nós temos um prazo de validade, se nós temos um prazo de existência, nós estamos com a viagem marcada de retorno. E o que nós estamos colocando na nossa mala para retornar? Se nós vamos para uma estação de esqui, nós levamos roupa de frio.
nós levamos cachecol, nós levamos blusa, cobertores, meias, mas se nós vamos para a praia, nós levamos guarda-sol, cadeira, óculos escuros, chinelo. Se nós estamos destinados ao mundo espiritual, o que nós estamos colocando na nossa mala? O que nós estamos colocando na nossa bagagem? O que nós estamos enviando que nós podemos usar no mundo espiritual? Então, que nós possamos, conscientes e cientes da nossa existência, vivermos dentro das condições em que para nós se apresenta, mas sempre procurando fazer um pouco mais, ir um pouco além, através do conhecimento, através do exercício do bem, exercitando a nossa fé, compreendendo que o Pai, Ele, o Criador, Ele, o Todo-Poderoso, sabe de todas as nossas necessidades e Ele a atende de acordo com o que nós precisamos, não com aquilo que nós queremos. Então, que nós possamos viver em plenitude, que nós possamos viver em paz, mas exercitando o bem. E quando chegar o nosso momento do retorno ao mundo espiritual, quando abrirmos os olhos no mundo espiritual, que possamos dizer, dentro das condições em que fui, eu fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance. Fiz tudo o que pude para ser uma criatura melhor. Morri. E agora? Para onde vou? Mas sem medo, sem indignação, mas agradecidos pela oportunidade bendita da vida. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.